Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do André Marciga. Pessoal, notícia extremamente estridente. Ontem a gente viu a carta do Bolsonaro e hoje já tem resultado da ditadura do STF. Siga adiante. Ontem todos nós acompanhamos a carta do Jair Bolsonaro lida pelo Flávio no YouTube. Lá o Jair diz que o Flávio é o seu pré-candidato e também o seu porta-voz. Hoje todos nós acordamos com um pedido do Lindbergh, do PT, ao Moraes para que, em razão da carta, o Jair Bolsonaro fosse devolvido para o regime fechado e o Flávio multado em R$100 mil por ato atentatório à dignidade da justiça. Vamos colocar a bola no chão e explicar quem tem e quem não tem dignidade nessa história e se houve ou não crime, se houve ou não violação às restrições que haviam sido impostas pelo Moraes. É o seguinte, meus caros, primeiro lugar de tudo, quem é o Lindbergh nessa história para fazer pedido num processo como esse? Ele é parte? Ele é advogado de alguém? Ele é a PGR? Ele é o Gonê? Quem é o Lindbergh? O Lindbergh não faz o seu trabalho no parlamento, mas fora do parlamento ele não perde uma. Não tem legitimidade esse pedido. Esse pedido do Lindbergh não pode seguir adiante já por isso. Ele não tem legitimidade para pedir qualquer coisa num processo como esse em que ele não é advogado e nem parte. Primeiro lugar. Segundo lugar, todo preso tem direito a se comunicar por carta e por entrevista. Quem nunca viu num filme um preso se comunicando com os seus familiares? Quem nunca viu isso acontecer em novela, em série e assim por diante? O Bolsonaro, ele não só pode se comunicar por carta, como ele pode, inclusive, dar entrevistas. Já houve pedidos de entrevistas a ele, como, por exemplo, em podcast, teve um até o Café com Ferri, salvo engano, e o Moraes autorizou. Se ele pode, Moraes, autorizar o Bolsonaro a dar entrevista, porque o Bolsonaro não pode escrever uma carta para o filho, que além de tudo é também nesse processo o seu advogado. Portanto, pode com ele se comunicar e pode com ele trocar ideias e até mesmo visitá-lo sem qualquer tipo de autorização. Portanto, meus caros, não tem nada de errado, não tem vedação nenhuma. Diz o Lindbergh na sua petição o seguinte, aspas, a vedação à utilização de redes sociais por interposta pessoa, ou seja, por terceiro, já havia sido delimitada por Vossa Excelência, em termos que não comportam qualquer dúvida interpretativa, a medida sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Veja só, o que o Moraes tinha determinado é que o Bolsonaro não podia usar a rede social, que o Bolsonaro não podia usar nem a sua e nem as redes sociais de terceiros, mas o Bolsonaro não está usando a rede social, ele simplesmente fez uma carta ao filho, que é o seu advogado, e o seu filho leu a carta na sua própria rede social. Ninguém estava usando rede social de ninguém, muito menos o Bolsonaro estava fazendo uso da sua rede ou da rede de terceiro para qualquer fim. Quem fez isso foi o seu filho não está preso. Ou será que o Lindbergh quer também prender aqui o Flávio Bolsonaro? Bom, mas por que isso acontece? Já que isso tudo é posto nesses termos, por que o Lindbergh faz isso? Por que essas coisas vão adiante? Por que isso vira notícia? Porque, meus caros, nós estamos em campanha e a campanha do Flávio vai ser atacada de tudo quanto é lado. A gente viu na semana passada o Dino indo para cima do Valdemar. Não importa se o Valdemar é santo ou não é santo, mas foi para cima sem provas. Neste momento não tinha provas e já anunciou que vai para cima de outros personagens do Centrão que estão, na visão dele, ameaçando apoiar o Flávio. Então, meus caros, todo mundo que apoiar o Flávio, todo mundo que for do bolsonarismo ou for do clã Bolsonaro, vai sofrer algum tipo de retaliação por parte dos tribunais. O que o Lindbergh quer aqui é entregar para o Moraes a possibilidade de, a qualquer momento, fazer com que o Bolsonaro volte para a cadeia. Não vai ser dessa vez. Esse pedido do Lindbergh não vai adiante, mas é mais uma carta que o Moraes tem na mão. O Moraes, com aquela história da arma, queria uma carta na manga. Depois, ele foi atrás da busca e apreensão, lembra-se, para ver se tinha mais alguma coisa na casa do Bolsonaro. Para quê? Para ter mais uma carta na manga. E agora o Lindbergh entrega para o Moraes mais uma possibilidade de ter uma carta na manga. O Moraes não vai devolver o Bolsonaro. O Moraes não vai devolver o Bolsonaro para a cadeia, mas quer, a qualquer tempo, por qualquer razão, devolver o Bolsonaro para a cadeia. Ou quer, pior ainda, a qualquer tempo, pressionar o Flávio Bolsonaro, que é o seu filho, a ponto de dizer, olha, se você de alguma forma não dialogar comigo, não fizer o que eu quero, eu posso
posso devolver o seu pai a qualquer momento para a cadeia. É isso, é só isso e sempre foi isso. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai... A senadora afirmou ter sido atacada diretamente por integrantes do que chamou de ala bolsonarista e confirmou que Flávio não a procurou novamente desde o agravamento da crise. Ela minimizou a informação dizendo que ele está correndo com as questões da campanha e por isso ainda não conversaram. No início do mês, durante uma reunião da Comissão de Direitos Humanos no Senado, Damares havia revelado ataques nas redes sociais que, segundo ela, incluíam ataques à sua filha, com inclusive fotos, imagens simuladas de violência. Segundo Damares, os ataques ultrapassam críticas políticas e atingiram sua vida pessoal e familiar. Ela relatou ao jornal O Globo que a bancada feminina do Senado passou a avaliar medidas institucionais diante dos episódios recentes de violência política contra mulheres, independentemente de manifestação formal das vítimas. Portanto, a informação divulgada aí pelo Metrópolis de que a senadora Damares Alves deixa a equipe do plano de governo de Flávio Bolsonaro. Olha, obrigado, Barros. Nada encontra justificativa, né, num posicionamento que faltou com respeito. Não tem. Faltou respeito? Faltou. Faltou respeito com qualquer um. Não tem justificativa. Então a gente não está apoiando, nós jamais apoiaríamos alguém que viesse a perder o respeito por esse ou por aquele, independentemente de ser homem, de ser mulher, de ser desse lado ou daquele. Perder o respeito, amigo, o jogo fica diferente. Não é legal. Não é legal. Tanto é que, todas as vezes que nós aqui solicitamos, né, a abordagem do eleitor junto ao senador, ao deputado, sempre em todas as nossas mensagens, respeitosamente, cobre. Pode cobrar. Ele está lá, ele é seu servidor, ele é seu funcionário, mas sempre com absoluto respeito. Nunca deixe de ser respeitoso. Nunca, em hipótese alguma, você vai perder a razão. Então, que fique muito claro para a senadora Damares Alves o seguinte: nós repudiamos veementemente qualquer manifestação desrespeitosa, qualquer. Independentemente de ser homem ou mulher, hein? Atacou o senador tal desrespeitosamente, nós condenamos, repudiamos veementemente. Para ficar claro o seguinte, não é uma questão de gênero. Não tem, é porque é mulher. Não. Nós repudiamos veementemente qualquer posicionamento desrespeitoso de qualquer um. Esse é um ponto e que fique muito claro. Agora, não encontrando justificativa para quem desrespeitou, tá? Não existe justificativa para quem desrespeitou, para quem ameaçou, para quem xingou. Eu não estou tratando desse. E nem vou tratar, porque não encontro justificativa, repito, para quem desrespeitou. Esse cara não vai aqui receber o menor afago por parte da programação da Auriverde Brasil. Só que, aí eu vou colocar uma adversativa aí. Entretanto, a senadora precisa entender que, respeitosamente, ela pode e deve ser cobrada pelos seus posicionamentos. Inclusive posicionamentos que fogem da expectativa do eleitor que a colocou como senadora pelo DF por ela ser uma ministra do presidente Bolsonaro. É isso que a Damares tem que entender. Ninguém está pedindo aqui para ficar lambendo o Flávio. E o Flávio... Não, mas é o seguinte, Damares, senadora, respeitosamente eu lhe digo, a senhora foi eleita com os votos do bolsonarismo. Quem apoia o presidente Bolsonaro olhou para a senhora e a viu como uma representante do bolsonarismo dentro do Senado da República na eleição de 22 e votou na senhora. Quando a senhora dá de ombros para quem a ajudou ali estar, quando a senhora dá de ombros à família Bolsonaro, em especial a Flávio, no momento decisivo, a senhora mostra que
esse apoio recebido em 2022 não tem a menor importância ou valor para a senhora. E aí, respeitosamente, eu repito, isso independentemente da senhora ser homem ou mulher, isso é posicionamento, isso é lealdade, isso é coerência, isso independe de ser homem ou mulher. Independe, tá? Que fica muito claro. Isso não, mulher é assim, homem não. Não, isso aí é qualquer homem ou mulher. Eu só estou pedindo lealdade e coerência. Isso depende do sexo da pessoa? Não. Então, vamos lá. Estou falando para fugir dessa história de crime de gênero. Não. Coerência e lealdade não pergunta se homem ou mulher. Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem. Tá? Quando a senhora se expõe dessa forma, mostrando que a senhora hoje pensa diferente do que pensa o presidente Bolsonaro, a senhora se coloca numa posição contrária a quem lhe apoiou. E aí, as críticas respeitosas merecem ser... A senhora tem que ouvir. Ou a senhora foi eleita para o Supremo Tribunal Federal, que não precisa mais de votos, é vitalício, ou o mandato só tá bom, a senhora não tá nem aí para o eleitorado, ou vai ficar de olho para 2030, quando vai tentar se reeleger, não sei. Mas o que nós estamos evidenciando aqui é, primeiro, respeito é fundamental. Não é assim? É bom, a gente gosta e faz bem para os dentes, é assim, a gente brinca, né? Então, respeito é fundamental. Só que o respeito aí é mútuo. Respeita a senhora através da coerência, da lealdade, respeita o eleitor que vai cobrar a senhora nas redes sociais. O eleitor tem que respeitar, a senhora tem que respeitar. Isso é mútuo. O que a senhora entregou até aqui, né, do ponto de vista da lealdade e da coerência, passa longe. Aí a gente critica. A gente mostrou aqui outro dia um vídeo da senhora tecendo elogios rasgados, escancarados a Davi Alcolumbre. E quando nós veiculamos o vídeo da senhora elogiando o Davi Alcolumbre, parece que engoliu um osso de frango. Sabe aquele para na garganta? Um osso de coxa de frango, sabe, Pingô? Engoliu um osso de coxa de frango. O que é isso aqui, cara? A Damares elogiando assim o Davi Alcolumbre? É isso mesmo? É. Não estou entendendo. Tá, a Damares agora não quer apoiar o Flávio? É. Isso é ser bolsonarista? Ou isso é desprezar o presidente Bolsonaro na hora em que mais precisamos desse apoio a partir da união? Mas daí eu bloqueio os comentários ali no Instagram, no X, e dane-se o que pensa o eleitor. Mas ali em 2030, não sei se ela vai querer sair a reeleição ou não, ali a gente vê o que faz, volta a respeitar, volta a abrir o diálogo. Nesse momento, a gente precisava da Damares sim, mas da Damares, né? Não é da Damares que apoia o Alcolumbre, da Damares que mostra absoluta deslealdade e incoerência. Ou coerência, né, com a sua história, não sei. Parece-me que tinha um pé na esquerda ali atrás, né? Acho que voltou a pisar nesse território vermelho. Então, Damares, que fique muito claro, repudiamos veementemente a falta de respeito, independentemente de ser homem ou mulher. Mas que a senhora tenha a disposição de receber as críticas respeitosas de quem acreditou na senhora e a senhora deixou para trás. Que fique... Fala, meu pessoal. Política da Ciolo quis não acreditar que o homem que se apresenta como presidente seja Lula. Declaração foi dita em entrevista à Fala Agora de podcast. Ex-deputado também alega nunca ter acreditado na facada de Bolsonaro e voltou a citar nova ordem mundial, Illuminati. O ex-deputado federal Cabo Daciolo do Mobilizar a pré-candidato à presidência da República afirmou no dia 2 de junho, durante entrevista ao Fala Grauber Podcast,
não acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja a pessoa que aparece publicamente como chefe do executivo. Eu não acredito que esse camarada que está andando pelo Brasil todo falando que é o Lula, seja o Lula, disse. Não acredito que esse cara seja o Lula simples assim. Daciolo apresentou evidências, nem indicou que, segundo ele, teria assumido a identidade do presidente. Condições físicas. Argumentou que o Daciolo foi a condição física de Lula, de 80 anos, que passou por cirurgias ao longo da vida. O ex-deputado citou vídeos publicados pelo presidente do Instagram que ele aparece praticamente exercícios físicos como base para as desconfianças sobre a sua identidade. Na mesma entrevista, Daciolo afirmou que nunca ter acreditado na facada sofrida por Jair Bolsonaro durante a campanha da presidência de 2018, enquadrando o auto como um fato montado. A tese narrativa. O ex-deputado também retomou suas teses habituais sobre a nova ordem mundial Illuminati, maçonaria, apresentando as confirmações que, segundo ele, teriam ganhado atenção com o tempo. Daciolo disputa pré-presidente de 2018, quando obteve 1,6 votos no primeiro turno. Deve ocorrer novamente em outubro, mobilizado a partir do qual pretende candidatar, ainda não confirmou oficialmente sua indicação para a disputa presidencial. Então, esse foi o vídeo, pessoal, mais um louco aí, e muito obrigado a todos que estão assistindo o nosso vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Seu comentário, sua opinião ajuda demais os nossos vídeos engajarem e chegarem para mais pessoas. Então, valeu, até o próximo.